Então, aqui, ó, seria a programação inicial que eu fiz para essa disciplina, tá? Então, começamos hoje, né, 23 de setembro, essa aula introdutória aqui, né? É um bate-papo, né? Para a gente se conhecer. Na quinta da semana que vem, a gente começa o nosso primeiro assunto, né? De comportamento uniaxial. Então, esse assunto eu dividi aqui em 2 aulas. É a aula do dia 30, né? E aí tem uma parada para ter um recesso aí que coincide com as férias, né? Da graduação. Então, a gente retorna no dia 21 de outubro, ok? 21 de outubro, com a segunda metade desse assunto de comportamento uniaxial, né? Bom, já pensando assim no conteúdo da disciplina, o que a gente vai estudar, né? Modelos constitutivos. A gente vai estudar basicamente como pode se relacionar, né? Tensão com deformação em diferentes materiais, né? Sob diferentes condições de carregamento, né? Então, basicamente isso. Eu tenho uns slidezinhos que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, né? A respeito disso, como uma forma introdutória. Mas nesse primeiro capítulo, que eu considero assim o capítulo mais importante, olha lá o que eu falei, o capítulo mais importante da nossa disciplina é esse que a gente já vai começar a ver na semana que vem, né? De comportamento uniaxial. Porque é nesse capítulo, dividido em 2 aulas, que a gente vai ver diversos modelos constitutivos, sendo que aplicados à configuração mais simples que existe, não é? Que seria esse comportamento uniaxial, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, é impossível você entender, por exemplo, plasticidade, viscoelasticidade, né, creep, se você não entender como aquilo acontece no uniaxial, né, no espaço uniaxial. Se você não entender como está funcionando plasticidade numa barra, por exemplo, né, você não vai conseguir entender no bidimensional, no tridimensional, de forma alguma, né? Então, é por isso que é bem importante esse primeiro capítulo, tá? A gente vai ver, tipo, todo o conteúdo da disciplina, porém, aplicado à configuração, à geometria, carregamentos, o mais simples possível, né? Que seria esse uniaxial, ok? Bom, na sequência, dia 28 de outubro, a gente tem uma aula sobre material elástico linear. Em uma aula só, a gente vai ver isso aqui. Aí, olha só, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o modelo constitutivo mais simples que existe, que é o elástico linear, porém, em uma configuração, em uma situação tridimensional. Entendeu? Então, aí vocês vão ver que no 3D, né, no tridimensional, mesmo o modelo constitutivo mais simples que existe, que é o elástico linear, ele não é um problema tão simples como a gente possa imaginar, né? É que a gente faz um monte de simplificação, um monte de considerações, né? Até chegar em 2 constantes, né? Mas, em tese, o problema, ele é complexo no 3D também, né? Então, muito bem, teremos essa aula. Em novembro, né, dia 4 de novembro, a gente tem uma aula sobre termoelasticidade. Pensando no livro do Shames e Cosarelli, que é a nossa bibliografia básica, né? Esses 2 assuntos, material elástico linear e termoelasticidade, eles estão juntos, né? Essa parte de termoelasticidade, ela seria as últimas páginas lá do capítulo 5, né?
do James Cosarelli, ok? Bom, dia 11 de novembro, a gente vai falar sobre fundamentos matemáticos, é por isso que eu confundo, né, o nome da disciplina lá. Nessa aula, a gente vai ver conceitos matemáticos um pouco mais avançados que a gente não costuma ver na graduação. Então, como é uma coisa que não se vê na graduação, obrigatoriamente, a gente precisa aqui, né, uma ferramenta, são ferramentas matemáticas que a gente vai precisar na nossa disciplina. Então, a gente tem uma aula só para falar a respeito de funções descontínuas, né, a respeito de transformada de Laplace, que na graduação de engenharia civil, pelo menos na UFAL, ela não é obrigatória, né? Enfim, são alguns conceitos matemáticos que a gente vai precisar depois, tá? Isso daqui também tem lá no livro, no James Cosarelli, lá no finalzinho, né? Como um anexo, né? Um apêndice, não sei. Dia 18 de novembro, a gente começa o assunto de viscoelasticidade linear, que a gente vê em 3 aulas, né? E vocês já perceberam aqui, ó, dia 18 de novembro, nessa programação, eu coloquei como data limite para entrega de algumas questões que eu vou passar para vocês, né? Dos capítulos 4 e 5 do James e Cosarelli. 4 é de comportamento uniaxial e 5 é de material elástico linear, né? Então, são muitas questões do capítulo 4, poucas questões do capítulo 5, né? Mas isso daqui seria o que eu chamo de lista de exercícios número 1, né? Da nossa disciplina, tá? Parte da nota da disciplina, ela vem dessas listas de exercício aí que eu vou passando para vocês, certo? Bom, então, dia 25 de novembro, uma segunda aula de viscoelasticidade linear. Dia 2 de dezembro, a última aula de viscoelasticidade linear. Dia 9 de dezembro, a gente começa o último assunto, que é o assunto de plasticidade, né? Que a gente vê em 4 aulas. Tem também como data limite de entrega de questões do capítulo 6, que são referentes à viscoelasticidade linear, né? Dia 16 de dezembro, uma segunda aula de plasticidade, e aí tem um recesso de final de ano também, né? Pela programação que o Márcio André me passou, dia 23 de dezembro, que seria a próxima aula aqui, ela está dentro desse recesso. No calendário da UFAL não está, mas na dúvida, eu deixei de fora esse dia, né? 23 de dezembro. Também, pelo amor de Deus, né, gente? É 23 de dezembro, né? A véspera da véspera do Natal. Então, eu tirei aqui essa aula. A gente tem uma parada, um recesso de janeiro. Nossa próxima aula, dia 27 de janeiro, que seria a penúltima aula a respeito de plasticidade. Dia 3 de fevereiro, a última aula sobre plasticidade. E no dia 10 de fevereiro, eu deixei programado na nossa programação, né? Uma avaliação e entrega das questões do capítulo 8, que é o capítulo referente à plasticidade, ok? Lá do livro. Algumas questõezinhas lá que depois eu passo para vocês. Com relação à avaliação, o que eu costumo fazer é o seguinte, quando tem uma turma, assim, com poucos alunos, né, 2, 3 alunos, né, muitas vezes eu dispensei essa avaliação aqui, né, e quando tem uma turma grande, né, eu não me lembro lá da época da Tatiane, como é que foi, mas eu gosto de fazer
essa avaliaçãozinha aqui a respeito de tudo, assim, a respeito de todos os assuntos, né? É uma única prova. E assim, no nível das questões, né, do livro mesmo, questões até da própria lista, né, já que é uma prova sem consulta, né, então eu costumo fazer, né, então aí vem os considerando, né, considerando que a turma é grande, vamos fazer a avaliação, mas aí considerando que estamos no ensino remoto, aí eu não sei mais, né? Então eu não vou garantir para vocês que a gente vai ter realmente. Eu ainda não decidi, tá? Já pensei um pouco aqui, mas não cheguei numa conclusão. Mas não vamos pensar nisso agora não, tá? Mas de qualquer forma já está previsto aqui dia 10 de fevereiro, se for o caso, a gente ter realmente essa avaliaçãozinha aqui, tá? Aí eu preciso de um tempo para corrigir essa avaliação aqui, por isso que eu deixo o dia 17 livre, e aqui já está programado, né, dia 24 de fevereiro, uma reavaliação, parece que tem isso aí, né, no próprio regimento do PPGEC, né, então, quer dizer, depois do dia 10, eu corrigindo todas as listas e corrigindo essa avaliação, eu divulgo um conceito inicial de cada um na disciplina, né? Se o aluno não ficou com A, né? Aí, se ele quiser, ele pode fazer essa reavaliação no mesmo esquema da avaliação, certo? Então, a gente tem uma data programada para isso, né? Bom, dia 3 aqui de março ficou em branco, né? E dia 4 é a data limite para o encerramento do período letivo. Eu sei que uma dessas datas aqui envolve a quinta-feira depois do carnaval. Eu acho que é dia 3, mas eu não tenho certeza se é 3, se é 24, agora eu não me lembro mais aqui na programação, nem não coloquei aqui, né? Mas enfim, é a quinta-feira, depois do carnaval, né? Mas eu não sei, eu acho que é 3, não tenho certeza. Enfim, gente, essa seria a programação inicial da nossa disciplina. Isso aqui pode sofrer alterações aí depois, ok? Mas então, quer dizer, a gente vai ter esses encontros aqui, certo? É isso o que está programado. A minha ideia é gravar todos esses encontros, disponibilizar numa playlist no YouTube, como eu já falei, né? Como bibliografia básica, eu não sei se isso já está lá no Cigar, se não tiver eu tenho que colocar. Ela seria o livro do Seamus Cossarelli, depois eu mando isso aí para vocês direitinho, tá? As listas de exercícios são questões lá do próprio Seamus Cossarelli, então vocês devem procurar obter, né, esse livro, nem que seja em PDF, né? Então, vão atrás disso daí, tá? Que vocês acham, quem procura acha, né? E que mais? Assim, porque os slides que eu costumo utilizar na disciplina, que inclusive eu já herdei do professor Severino, né? Eles seguem, regra geral, bem essa sequência do Seamus e Cossarelli, certo? Então é por isso que é o livro base da gente. Muda um pouquinho aqui na parte de viscoelasticidade, mas é pouca coisa, tá? Não é nada grave, não, ok? Bom, o que mais? Eu falei para vocês que eu tinha uns slides aqui, né? Que eu queria mostrar. São esses slides também, eles já estão disponíveis lá no SIGA. Tá? Ah, minha sessão foi expirada. Que tempo demais aqui. Bom, vamos entrar de novo aqui. Continuar.
modelos constitutivos e pronto. Então, já aparece aqui para vocês, ó, esses slides. Ah, não, gente, já está lá, a programação já está lá no SIGA-A também, ó. Então, os slides da aula já estão lá no SIGA-A também, e a programação da disciplina, e eu vou liberando o restante do material, né, ao longo da disciplina, certo? Mas esses slides aqui, opa, temos alguma, professor, dúvidas ao decorrer da disciplina, pode ser enviada pelo e-mail ou no WhatsApp mesmo. Sim, Thaís, e fique bem à vontade com relação a isso, tá? Tanto você pode mandar e-mail para mim, né? Eu não tenho um monitor, né? Nessa disciplina, um estágio de docência, sei lá, né? Um TA, né? Não tem, né? Só eu mesmo e acabou. E vocês podem utilizar tanto o WhatsApp, se acharem que é uma dúvida mais geral da turma, podem perguntar no grupo da turma. Se for uma coisa mais individualizada, pode mandar mensagem diretamente para mim, né? Fiquem à vontade, tá? Podem mandar a qualquer hora também. O WhatsApp, para mim, é como se fosse e-mail, entendeu? Eu coloco lá no silencioso, né? E quando eu posso, quando eu tenho tempo, né? Quando eu estou livre, eu vou lá e olho as mensagens, tá? Então, não se preocupem, eu vou mandar uma mensagem aqui 3 horas da manhã. Beleza, eu vou estar dormindo no outro dia, quando eu me acordar, que eu for olhar o meu celular, né? Eu vou ver a mensagem e respondo o quanto antes eu puder. Ok? Tranquilo? Bom, gente, então, esse slidezinho aí, ele mostra o problema mecânico, né? Que eu chamo, o problema elástico, né, que vocês já conhecem, já ouviram falar, mesmo na graduação, em alguma outra disciplina da pós-graduação, né? E esse problema aqui, ele é um problema básico, né, da área de engenharia de estruturas, né? O problema mecânico, né? Aqui é onde tudo começa, onde começa a nossa história lá das estruturas, né? Em que a gente considera um corpo, tá? Um corpo aqui, um meio, né? Um sólido no espaço tridimensional, né? No espaço euclidiano aqui, x1, x2, x3, e a gente está interessado, né, no seguinte problema, né? Esse corpo, esse meio aqui, esse sólido, né? Pode ser qualquer coisa, é matéria, isso aqui, né? No universo, né? Na engenharia, né? Dificilmente você vai encontrar um corpo que está livre da ação de forças, de carregamentos, né? Isso é uma coisa teórica, é uma coisa que você poderia pensar, assim, pensando no espaço, né? Engenharia espacial e tal. Mas, assim, pensando na nossa engenharia civil mesmo, ou na engenharia mecânica, isso aqui é uma coisa que não existe, né? Você pensar num corpo que está livre da ação de forças, de carregamentos, isso é uma coisa que não existe, né? Muito bem, então, essas forças aplicadas aqui no contorno desse corpo, né? Aqui na figurinha a gente pode ver aqui, ó, essas 4 setinhas representando o que seria uma carga ou ações aplicadas em uma região do contorno, uma superfície do contorno. Aqui a gente vê carregamentos concentrados, né? Isso também é uma coisa que não existe, né? Carga concentrada é uma abstração. Carga concentrada nada mais é do que uma carga distribuída, sendo que distribuída numa superfície tão pequenininha que é como se fosse um ponto, né? Então a gente teria a abstração de uma carga concentrada, né? Aqui a figura não está mostrando, mas a gente pode ter outros tipos de carga, por exemplo,
uma carga que é aplicada não no contorno desse meio, mas no seu domínio, uma carga aplicada no seu volume, uma carga volumétrica, né? Aqui a figura não está representando isso. Bom, essas ações aqui no contorno, elas fazem com que esse corpo se movimente, né? Inclusive, se não tiver nada, se não tiver um equilíbrio entre essas forças, esse corpo pode ir embora, né? Então, pensando em outras engenharias, como a própria engenharia mecânica, ou a engenharia aeroespacial, engenharia naval, né? O corpo, a estrutura, realmente ela se move mesmo, né? Na engenharia civil, não. A gente não gosta muito na engenharia civil de estruturas que se movam muito, não é? Que se deformem muito, né? Que mudem muito a sua forma, que desloquem muito. Então, para que esse corpo ele não vá embora, né? A gente costuma prescrever ou fixar, né? Deslocamentos nessa superfície. De forma que nessa superfície, das duas, uma, ou você conhece qual o carregamento aplicado, e aí normalmente não conhece o quanto aquilo ali se move, ou você sabe o quanto ele se move, que inclusive pode ser zero, né? Um vínculo, né? Ou pode ser um valor prescrito, né? Um recalque de apoio, né? Por exemplo, em outra região, né? O que eu falei é que nesse contorno, ou você conhece a ação, ou você conhece o quanto o corpo se desloca, né? A ação pode ser nula, o deslocamento pode ser nulo também, né? Enfim, nessa história de aplicar carregamentos, aplicar ações e restringir deslocamentos, esse corpo, ele normalmente, ele pode se deslocar, aqui a gente tem uma situação exagerada, né? O corpo saiu de uma posição, foi para outra aqui, ele pode mudar de forma também, né? E a essa grandeza que quantifica o quanto um ponto material desse corpo, ele sai de uma configuração inicial, representada por esse vetor X maiúsculo aqui, ó, em verde, né? Para uma outra posição, que seria esse vetor X minúsculo em branco, né? Então, essa diferença aqui é o que a gente chama de deslocamento, né? É esse vetor, uma grandeza vetorial, né? O minúsculo, aqui, ó, em vermelho, né? Então, pensando em um ponto material desse corpo, né? Quando eu aplico meus carregamentos e levando em consideração prescrições de deslocamentos, né? Normalmente no contorno, um ponto material desse corpo, ele pode sair de uma configuração, de uma posição, para outra, né? E isso a gente chama de deslocamento, né, do ponto P. Bom, a gente costuma considerar uma grande simplificação nesse problema, que é o seguinte, é dizer, olha, vamos considerar que esse corpo aí, para o problema ficar mais simples até, né? Vamos considerar que ele não tem vazios nele, né? O que é uma grande simplificação, porque também não existe na natureza corpos que não tenham vazio dentro do seu contorno, né? Não existe isso, né? Se você pensa nos metais, né? No aço, por exemplo, esses vazios são muito pequenininhos, né? A gente não consegue ver, né? A olho nu, né? Então, mas é uma questão de escala, né? Mas na natureza todos os corpos têm vazio, né? Agora, uma simplificação que a gente faz é exatamente essa. Diz, não tem vazio não, de forma que eu possa fazer uma correspondência entre ponto material desse corpo e ponto do espaço euclidiano, né? O X maiúsculo ou minúsculo aqui, ok? Percebam, outra consideração aqui, né? É o espaço tridimensional. Realmente, na natureza,
né, que é onde esse problema acontece, o que existe é o tridimensional, né, não existe na engenharia, né, um espaço bidimensional, isso não existe, né, isso é uma simplificação também, ok? Mas na natureza é tudo 3D, ok? Bom, então vocês estão vendo nesse slide que a primeira pergunta que a gente quer responder nesse problema é qual esse vetor U, qual é o deslocamento para cada ponto desse corpo, né? Quer dizer, conhecidas as ações, conhecido também as prescrições de deslocamento, ou seja, conhecidas as prescrições de deslocamento e de forças no contorno desse corpo, e também grandezas volumétricas, né, ações volumétricas, né, forças volumétricas, qual o valor de U, qual o valor do deslocamento, né, para cada ponto aqui, né? Então essa é a primeira pergunta, né? Isso aqui é o que a gente poderia chamar mais para frente, numa modelagem matemática, de variável de estado, né? É a primeira coisa que a gente quer descobrir, né? Mas não é a única, né? Porque esses pontos materiais aqui, nesse problema, eles também apresentam grandezas tensoriais, né, que a gente chama aqui, representando aqui na figura, de tensões. Uma outra pergunta que se faz nesse problema é qual o estado de tensões desse pontinho aqui, né? Esse estado de tensões, ele pode ser representado por meio de 9 valores, né, no espaço tridimensional, que a gente pode simplificar em apenas 6, se eu considerar a simetria dessa matriz aqui, onde a gente costuma representar essas 9 grandezas, esses 9 valores, essas 9 componentes, né, de tensão, ok? Então, vejam bem, o tensor de tensões, ele não é uma matriz, né? Às vezes a gente tem essa ideia simplificada. O que é o tensor de tensões? É uma matriz. Não. A forma matricial é uma maneira de representar, de agrupar essas componentes, né, do tensor de tensões, né, as componentes sigma e j, né? Então, se eu não tiver momentos aplicados aqui nesse ponto material, né, P, eu posso chegar à conclusão de que o sigma ij é igual ao sigma ji, ok? Que seria a simetria desse tensor de tensões aqui, tá? Bom, a equação diferencial que representa esse problema é o que a gente está vendo nesse slide, conhecida como equações de equilíbrio, né? Essa equação de equilíbrio aqui, ó, escrita em notação indicial, né? Ó, sigma ij, vírgula j, mais bi é igual a 0. Bom, o que é isso aqui, hein? O que é esse bi? B índice I, com o índice I variando de 1 a 3, é exatamente o que representa as forças volumétricas nesse problema, tá? Então, o valor da força volumétrica, que tem aqui embaixo, né? Componente de força de corpo por unidade de volume, nas direções 1, 2 e 3. Notem, a gente está utilizando notação indicial, né? Então, as 3 direções, 1, 2 e 3 aqui, né? E não x, y e z, ok? Bom, o que é esse sigma ij, vírgula j? Bom, isso daqui é a derivada de sigma ij dxj, ok? Percebam, I varia de 1 a 3, J varia de 1 a 3, e como eu estou utilizando notação indicial, índice repetido indica soma. Então, na verdade, essa equação que vocês estão vendo, elas são 3,
quando I é igual a 1, quando I é igual a 2, quando I é igual a 3. Porém, esse sigma ij, vírgula j, ele representa um somatório, né, de sigma I1 dx1, sigma I2 dx2, sigma I3 dx3. Esse somatório, né, utilizando notação de Einstein, com notação inicial, né, esse índice repetido indica a soma, tá? Essa equação, esse conjunto de equações diferenciais, gente, é extremamente complexo de resolver, né? E quando eu digo resolver, eu quero dizer o seguinte, como é que eu consigo encontrar nessa equação diferencial o valor de U, né? Notem que U, que é o deslocamento, ele nem aparece, eu não consigo nem enxergar U na equação diferencial, né? Depois a gente vai ver como é que ele aparece aí, certo? Bom, nesse slide a gente tem também aqui a fórmula de Cauchy, né? Que também é escrita em notação inicial, né? Isso daqui seria, digamos, uma representação do tensor de tensões no contorno, né? Olha o T aqui, ó, representando aqui, ó, no contorno. Ou então numa seção que você faça nesse corpo, enfim. Aqui, ó, superfície do corpo, né? Onde I varia de 1 a 3, então eu tenho, na verdade, 3 equações. J varia de 1 a 3, índice repetido indicando soma. Então eu posso dizer que, por exemplo, T1, na direção 1, é igual a sigma 1, N1 mais sigma 12, N2 mais sigma 13 vezes N3, né? Onde N, índice J, representa a componente do versor, né, normal à superfície. Um vetorzinho de norma unitária, né, indicando a direção normal e positivo para fora da superfície do corpo, tá? Essa é uma outra equação aqui, conhecida como fórmulas de Cauchy, né, que a gente vai ver. Tudo isso a gente vai ver mais para frente. Tudo isso daqui, muitos de vocês já viram em outras disciplinas, né? Por isso que eu estou passando meio rápido aqui, e até porque a gente vai voltar mais para frente depois, então não precisa, quem não está lembrado, assim, não precisa se desesperar, ok? Bom, outra pergunta que a gente quer responder também nesse problema é qual os valores aqui das componentes do tensor de deformações desse problema, né? O que é a deformação? A deformação é um deslocamento relativo, né? Tanto que não tem unidade, né? Unidade de comprimento dividido por unidade de comprimento, né? Então, é adimensional, ok? Deformações, né? Tensão, unidade de força por unidade de área, né? Enfim, deslocamento, unidade de comprimento, enfim. Então, aqui a gente tem o tensor de deformações, né? E percebam, a gente tem, quer dizer, vamos fazer as contas aqui, a gente tem, considerando a simetria desse tensor também, a gente teria 6 componentes, 6 incógnitas, considerando as componentes de tensão mais 6, 12, e considerando mais 3 componentes de deslocamento, né, no tridimensional, 15, gente. Então, para cada ponto material, eu falei, não é para o corpo inteiro, para cada ponto material, a gente teria 15 incógnitas. Olha que problema terrível, né? De resolver, né? Que problema grande. Enfim, mas aí vem as equações que vão ajudar a resolver esse problema, né? Nós temos aqui, ó, também, nesse slide, a gente está vendo, como se relaciona deformação com deslocamento, né? São as minhas relações cinemáticas, né? Também conhecida como relação cinemática. Epsilon e J é igual a meio de UI, J, o que é isso aqui? É o DU índice I
dxj mais duj, vírgula i. duj, dxi, né? Então, isso daqui relaciona deslocamento com deformação. Opa, já me ajuda. Daqui eu tenho, né, equações que vão me ajudar a resolver aquele problema lá, né? Então, como deslocamento se relaciona com deformação, isso aqui a gente tem, né? Então, esse slide aqui, ele representa exatamente isso, ó, olhando especificamente o que eu acabei de falar. Como relaciona deformação com deslocamento, isso aqui pode ser feito com as minhas equações de compatibilidade, né? Muito bem. Como relacionar forças, seja no contorno, né? Seja no domínio, TI ou B índice I, com as componentes de tensão, sigma e J, eu tenho as nossas equações de equilíbrio, que é a equação diferencial que rege o problema, né? Olha ela aqui, a gente viu nesse slide. Equações de equilíbrio. Agora, olha o que me falta para resolver o problema de uma vez por todas, né? Como é que eu relaciono tensão com deformação? A gente não viu essa equação aqui, né? Equação de equilíbrio a gente viu, equação de compatibilidade a gente viu. Agora, qual é a equação que relaciona tensão com deformação? E aí vem a resposta, né? Não existe essa equação, né? Não existe, gente. Não há como relacionar, teoricamente, tensão com deformação. Isso daí não existe, a verdade é essa mesmo, não existe uma equação que relacione isso, né? Isso varia de material para material, varia em condições de carregamento, até na velocidade do carregamento, na temperatura, né? Ou seja, não existe essa relação constitutiva que relaciona a tensão com deformação, não existe. Pronto, né? Sim, e agora? Mas eu preciso dela, né, para resolver o problema, né? O que eu faço agora? O que o engenheiro faz? Né? Se fosse um matemático, ficava o resto da eternidade, né, tentando encontrar essa relação tensão-deformação, né? Mas o que o engenheiro faz numa situação dessa, né? Olha, já que não existe, vamos aplicar simplificações, idealizações, né? E criar casos particulares, né? Ou melhor, né? Vamos realizar ensaios físicos e observar como essas duas grandezas costumam se relacionar, né? A gente vai ver isso na aula que vem. Ou seja, essas relações constitutivas não existem. Agora, a gente pode, através de idealizações, simplificações, criar modelos. Percebam, modelo é uma coisa que não existe, né? Uma coisa idealizada, não existe na realidade, né? Modelos constitutivos. Então, sob determinadas condições e por meio de ensaios de laboratório, ensaios físicos, né? É possível observar e criar modelos que relacionam tensão com deformação. E a gente vai passar a nossa disciplina inteira, né, estudando exatamente isso. Como relacionar tensão com deformação para determinados tipos de materiais, sob determinadas condições. Nada do que a gente vai falar aqui, em termos de relação constitutiva, é verdade absoluta, né? Nada. É tudo assim, olha, para tal material, sob determinadas condições, costuma-se observar isso. E aí a gente idealiza, né, um modelo constitutivo para isso.
Porque se eu conseguir idealizar isso, aí aquele meu problema está resolvido, não é? Percebam, voltem para a equação de equilíbrio aqui, ó. Aquele mais, né? Na equação de equilíbrio, B em si eu conheço, a tensão eu não conheço, né? Eu não conheço, eu quero conhecer. Mas eu tenho como relacionar tensão com deformação por meio dessa relação constitutiva criada, né? Idealizada. Então, como relacionar tensão com deformação? Através da minha relação constitutiva. Ok? Bom, aí a deformação entra na equação aqui, né? É como se eu fosse substituir tensão por deformação. Bom, mas a relação deformação-deslocamento eu tenho. Então é aí que aparece o deslocamento na minha equação diferencial. Resolvendo essa equação diferencial para deslocamento, eu encontro os deslocamentos, e aí eu vou voltando, né? Com o deslocamento eu encontro a deformação, e com a minha relação constitutiva eu encontro as minhas tensões. Vocês entenderam qual é o caminho, né? O caminho para resolver aquela equação diferencial, na teoria, seria isso, né? Pega a relação constitutiva, joga na equação diferencial. Você tem lá a deformação na equação diferencial. Pega a relação deslocamento-deformação e substitui na sua equação. Você vai encontrar uma equação diferencial que envolve deslocamentos. Resolve esse sistema de equações, né? A equação de equilíbrio, agora para deslocamentos, você encontra os deslocamentos. Para os deslocamentos, você volta para a deformação e encontra a deformação. Considerando a relação constitutiva, você volta e encontra a tensão. Pronto. Você encontrou as suas 15 incógnitas, né? Para um ponto só, viu, gente? Isso aqui não é para o corpo inteiro, né? É para um ponto. Existem infinitos pontos, né? Concordam comigo? Em um corpo, né? Então, esse problema gigantesco, né, que a gente vai estudar aqui, e é como eu falei para vocês, a gente vai passar a disciplina inteira estudando como relacionar tensão com deformação. Se você voltar lá para a nossa programação, ó, é exatamente isso. Você vê aqui plasticidade. Pera lá, mas plasticidade não tem nada a ver com isso. Grande engano, né? Plasticidade é exatamente essa relação entre tensão e deformação para casos especiais, né? Para situações especiais. Viscoelasticidade, da mesma forma, né? E aí o elástico linear é a relação constitutiva mais simples que a gente conhece, né? A famosa lei de Hooke. Enfim, então, essa é a história aí da nossa disciplina.